Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Deu fome? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Quer jantar? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Anote aí, Rua Francisco Mendes 350, Loja 9. É fácil. No Leste Shopping. Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Cruzeiro do Sul, Agência de Serviços. Escritório especializado em instituições sem fins lucrativos, centros espíritas, igrejas e associações de qualquer natureza. Contabilidade, orientação fiscal e trabalhista. Rua Jonas Garcia, 215, Sala 110, Centro, Cabo Frio. Fale com o Gelson, 9979-9797. Cruzeiro do Sul, a sua agência de serviços. Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este centro de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Este tempo de amor. Muito boa tarde, meus irmãos. Mais uma vez com o nosso programa Espiritismo em Foco. Hoje, dia 26 de julho, é o último programa do mês de julho e é o dia do nosso sorteio. Então, meu querido amigo Henrique já está aí ao lado do telefone. Pediu o Davi para colocar aí o telefone na telinha, 2648-9008. Então, você pode ligar para participar do nosso sorteio hoje, no final do programa, ou para fazer uma pergunta sobre o tema de hoje. E o tema de hoje é um tema diferente, né? Para nós que não estamos acostumados com termos médicos, né? Então, hoje é sobre epigenética. E hoje eu trouxe para falar sobre esse assunto meu querido amigo Fernando Santana, doutor cardiologista, lá da AME Lagos. E ele vai falar para a gente o que é epigenética, o que isso tem a ver, né, com a doutrina espírita. Então ele vai explicar para a gente, nós vamos bater um bate-papo bacana aqui sobre esse tema, entender o que é epigenética, tá? Que vai ser um tema do workshop da AME Lagos, que vai ocorrer no dia 15 de agosto. Eu gostaria que o meu querido amigo Davi colocasse aí o cartazinho aí, para a gente começar a falar aqui sobre o cartaz. Bota aí, o Davi, da Milagros. Não, o outro, da Milagros. É o outro, Davi? Esse. Então, a Milagros está convidando a todos nós que gostamos, nos interessamos por assuntos, né, de medicina espiritual. É um workshop no dia 15 de agosto, que é um sábado, no horário de 8h30 às 16 horas, vai ser no anfiteatro do centro do edifício Vitor Rocha, tá? E vai ser uma programação que começa às 9 horas. O primeiro tema que vai falar é a Maria Carolina, que é a presidente da AME Lagos.
alterações epigenéticas do corpo físico sob a ótica do espírito mortal, que é o assunto que nós vamos conversar hoje aqui com o Fernando, e ela vai falar também, vai fazer esse assunto lá. E vem também um expositor, Dr. Flávio Brown, ele é lá da AME Santos, ele é um psiquiatra, tá? Ele é membro da Associação Brasileira de Psiquiatria e especialista em terapias de vidas passadas. E ele vai falar sobre a visão médica espírita da depressão, vai falar sobre ansiedade, somatização, pânico e ectoplasmia. E dependência química e outras drogas na visão espírita. Então, você viu que vários temas, vários assuntos muito interessantes para todos nós. Então a Ambirac está convidando a todos para dia 15 de agosto, tá? Que é um sábado, de 8h30 até as 15 horas, tá? Lá no centro, no edifício Vitor Rocha, perto ali na praça, bem na pracinha, atrás da prefeitura, do lado da prefeitura ali. Então, está convidando a todos, tá ok? Então, semana que vem nós vamos ter como convidado aqui meu querido amigo Cássio, lá do Centro Espírita Amor e Caridade. Ele vai falar dos 150 anos do livro Céu e Inferno. E o tema que ele vai abordar do livro é o Código Penal da Vida Eterna. Então, esse vai ser nosso tema da segunda-feira que vem, tá? Eu gostaria de mandar aqui o recado para duas pessoas que foram sorteadas aqui no nosso programa, para vir pegar o livro comigo. Foi o seu Newton, que ganhou o livro Recado Dalma, tá? E pedir para que ele venha aqui entrar em contato, para que a gente possa entregar o livro. E a Madel Noleto, lá do Vili Branche, que ganhou o livro sobre o aborto, né? O que os espíritos falam sobre o aborto. Então, se puder entrar em contato com a gente, depois eu vou entrar em contato com vocês dois essa semana, para vocês pegarem comigo aqui da semana que vem. Tá ok? E a Ambirac convida antes do dia 15, agora, dia 2, domingo, né, a palestra mensal da Ambiragos, que vai ser com o meu querido amigo José Hélito, lá do Grupo Espírita Allan Kardec, lá de Araruama, e vai falar sobre o caráter da revelação espírita. Então, dia 2 agora, domingo, às 18 horas, lá no CELD, lá no Centro Espírita Leão Denis, ali na Rua do Batalhão, tá? Então, estão convidando a todos para assistir essa palestra do meu querido amigo José Hélito. Ok? Vamos falar então aqui de um outro evento que vai ocorrer. Agora sim, Davi, pode mostrar para a gente aí a peça Paulo de Tarso, né, do livro Paulo Estevão, que vai ocorrer no dia 1º de agosto, às 8 horas, lá em Búzios, no Teatro do Hotel Atlântico, tá? Ao preço de R$30. E os ingressos estão sendo vendidos lá no Trabalhador de Jesus, na Casa René Peça. Quem quiser adquirir, procurar lá o Trabalhador de Jesus. Quem leu o livro Paulo Estevão, né, sabe o quanto maravilhoso que é esse livro, essa história, que é linda, que realmente emociona a todos nós. Então, o meu querido amigo Silvio, lá do Centro Espírita Chico Xavier, é o que está trazendo essa peça aqui, né, para Búzios, convidando a todos os amigos para irem lá no dia 1º de agosto, às 8 horas da noite, assistir a peça no Hotel Atlântico, ok? Falar aqui das palestras dessa semana, hoje, às 8 horas, lá na Casa René Peça, a minha querida amiga Mabel Siqueira, lá dos Ceareiros do Bem, vai falar sobre morte prematura, hoje, 8 horas, lá na Casa René Peça. No Trabalhador de Jesus, quarta-feira agora, às 20 horas, meu querido amigo Edmundo vai falar sobre missão do homem inteligente na Terra. Estará no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quarta-feira agora, às 18 horas, o Edmundo. E já no final de semana, dia 2 de agosto, minha querida amiga Olivia Sá vai falar sobre evangelizar um ato de amor. Tanto essa palestra de quarta às 20 horas, como a palestra de domingo às 18 horas, do Trabalhador de Jesus, elas são transmitidas ao vivo pela internet. Só entrará em www.cetj.org.br, você assiste a palestra ao vivo, quem não puder ir lá no Trabalhador, e também amigos, né, de outras cidades, de outros estados, até mesmo de outros países que assistem essas palestras. Tá ok? No Centro Espírita Amor e Caridade, eu só tenho a palestra de sexta-feira agora, às 8 horas, que é A Piedade, com a minha querida amiga Sônia Rolim. Então, nós vamos passar rapidinho
a um apoio cultural e nós voltamos já já para a gente começar a conversar com o Fernando sobre esse assunto, epigenética, que com certeza é um tema que vai ser muito legal para todos nós. Então, é rapidinho, a gente volta já já. Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bon. Deu fome? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Quer jantar? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Anote aí, Rua Francisco Mendes 350, Loja 9. É fácil. No Leste Shopping. Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Cruzeiro do Sul, Agência de Serviços. Escritório especializado em instituições sem fins lucrativos, centros espíritas, igrejas e associações de qualquer natureza. Contabilidade, orientação fiscal e trabalhista. Rua Jonas Garcia, 215, sala 110, Centro, Cabo Frio. Fale com o Gelson, 9979-9797. Cruzeiro do Sul, a sua agência de serviços. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este centro de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, este tempo de amor. Então nós voltamos do nosso apoio cultural. Queria fazer uma retificação, que o meu amigo Fernando Leves está assistindo o nosso programa lá do Jardim Esperança e falou que eu falei que hoje é dia 26 de julho. Não, hoje é dia 27. Hoje é dia 27. Nós estamos o horário de 17h43, segunda-feira, ao vivo. E nós estamos sendo transmitidos ao vivo também lá para o Jardim Esperança, para os meus amigos do Jardim Esperança. Então, aqueles amigos que queiram participar também do nosso sorteio, podem ligar hoje, nosso telefone 2648-9008, pode ligar para participar do nosso sorteio, ou se quiser participar também fazendo uma pergunta para o Dr. Fernando aqui, também pode ligar, tá? Meus queridos amigos, das pessoas que a gente sempre encontra no Jardim, que dizem que assiste o nosso programa. Então agora o nosso programa está ao vivo no Jardim Esperança. Então pode ligar e participar aqui ao vivo com a gente aqui, ok? Então, antes de nós começarmos a conversar com o Dr. Fernando aqui, meu querido amigo, ele vai fazer para todos nós uma oração. Para quê? Para que a gente possa ter um ambiente aqui bacana, uma sintonia legal, que a gente possa fazer um programa que seja do agrado de todos e tirar o máximo, né, das dúvidas das pessoas. E as dúvidas, como nós falamos, através daí de ligação, pode ligar e participar com a gente aqui, tá ok? Então vamos todos juntos agora ouvir então a oração com o Fernando. Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Que as nossas primeiras palavras sejam de agradecimento por estar aqui junto a vocês aqui no programa. E passando a nossa oração, pedimos
ao nosso mestre maior, querido amigo Jesus, que derrame sobre nós as suas bênçãos nesse momento, que nosso verbo saia fácil, que nossa palavra seja tranquila e que leve esclarecimento, paz e equilíbrio a todos os corações daqueles que estiverem nos assistindo. Abençoa todos nós, Senhor, e deixa-nos cobertos todos com seu manto de amor, de paz e de harmonia. Graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos começar então a conversar com o meu querido amigo. Quando eu postei esse tema lá no Facebook, muitas pessoas, né, perguntaram o que é epigenética, Renan? Calma que nós vamos saber, vamos aprender lá com o Fernando. Ontem eu estive lá no Trabalhadores de Jesus, também algumas pessoas vieram falar comigo. A epigenética, que tema diferente esse, né, Renato? Eu falei, esse é um tema médico. E nós vamos entender o que quer dizer epigenética. Então, para começar, Fernando, eu te pergunto, o que é epigenética? A epigenética é uma mudança, uma revolução, uma diferença na concepção da genética. Epigenética significa, basicamente, que outras interações, outros tipos de controle da regulação gênica podem ser realizados que não sejam o próprio controle do gene em si. O que significa isso? Significa que mudanças ambientais, alterações comportamentais, situações de estresse, situações de deficiências nutricionais graves podem levar à alteração da expressão gênica de cada um de nós, e essa alteração da expressão gênica pode conduzir a doenças diversas. Isso pode acontecer tanto para o bem quanto para o mal, ativando ou desativando determinados genes que vão levar ao aparecimento ou ao controle de determinadas doenças. Fica fácil entender se nós entendermos inicialmente o que é o conceito de gene ou gene e de que forma eles atuam dentro do organismo. Então, primeiramente, vamos considerar os cromossomos, né? O que é cromossomo? O cromossomo, cromo, cor, soma, corpo, corpos coloridos, porque ao microscópio eles são visualizados numa coloração marrom arroxeada. Os cromossomos, que nós temos 23 pares, ou seja, 46 cromossomos, eles são compostos de DNA e de proteínas. O material genético é o DNA. O DNA é formado de um açúcar, a desoxirribose, e de ácido nucleico. E esses açúcares, ligados por fosfato, uma substância química, formam a espinha dorsal do DNA, que, como todos nós conhecemos, é composto por uma dupla hélice, ou seja, ele se enrola em torno de si mesmo. O DNA também tem na sua composição bases fixas, que são a adenosina, a citosina, a guanina e a timina. A adenosina se liga à timina, a citosina à guanina. Essas ligações de bases que acontecem entre as duas hélices do DNA, uma porção ou várias porções delas constituem os genes. E o que os genes fazem? Eles determinam a síntese proteica. E a síntese de proteínas é essencial para todos os processos do nosso organismo. Por exemplo, os processos metabólicos, a construção, a formação das células e dos diversos tecidos, os músculos, os ossos, os neurônios, a função reprodutora,
e todas as outras coisas que se passam dentro dessa complexidade enorme que é o corpo humano. Antigamente se achava que o gen, se a gente comparasse isso a uma produção teatral, ele seria o diretor, ou os genes seriam os diretores da produção. As proteínas seriam os atores. E todos os demais compostos, lipídios, fosfatos, glicídios, etc., seriam os contrarregras. Só que isso mudou, porque o gen, ele não é o ator principal da regulação da síntese proteica. Ele não é o diretor, ele é sim um dos atores. A função executiva da regulação gênica, ou seja, da regulação da síntese proteica, é executada pela própria célula. E aí emerge um conceito de célula executiva e muda completamente a concepção de toda a genética, conforme concebida desde as épocas de Mendel e outros grandes geneticistas. Portanto, a epigenética, ela é uma expressão utilizada hoje pelos cientistas para designar como os genes vão atuar na síntese proteica dentro da célula e a interação que ocorre entre a célula, os genes, as proteínas e fatores ambientais, fatores outros, fatores psicossociais que podem bastante complexo, né? Eu não sou geneticista, eu não tenho aqui a pretensão de desvendar todo esse campo, mesmo porque eu não conheço sobre tudo isso, mas me parece algo extremamente lógico. Vocês não acham? Vai. Extremamente complexo, o Fernando falou. Eu entendi tudo. Então, olha a minha cara de entendimento. Cara, eu tô perdidinho. Vai ficar mais claro, vai ficar mais claro. Vamos clarear tudo. Vamos clarear. Esse negócio? Eu vou explicar para você. Lá na frente? Ou não, historicamente você vai entender como é que Mas funciona. isso é recente, né? Porque... Mais ou menos recente. As pesquisas mais assim elucidativas, que clarearam mais esse campo, elas são recentes. Mas esse tipo de pensamento já vem desde pouco depois da Segunda Guerra Mundial. Então já é um pensamento que vem evoluindo ao longo de muitos anos. O Renato mandou um e-mail para mim hoje, informando que o assunto seria epigenética. Eu nunca ouvi esse nome. Pensei que ele estava xingando nem eu. a minha e toda a minha família. Mas eu fui na internet e coloquei lá no Google epigenética. E eu tive uma explicação no que eu li ali, que eu vou repetir agora. Eu queria que você me dissesse se aquilo lá está certo ou se não está. Sem dúvida. Então vamos lá. O que eu vi no Papai Google. Seguinte, vamos supor que eu tenho os meus genes que eu vou transmitir para os meus filhos, certo? Certo. Com características minhas. Certo. E da sua esposa. Eu não sou calvo, no meu gene, eu tenho um cabelo, eu vou transmitir que meus filhos provavelmente não serão calvos. Concorda? Se ela também não tiver no viés de família calvo. Porque a sua esposa então, também. Que é outra metade. Não esqueça. Então nós temos, transmitindo para os nossos filhos e eles para os filhos deles, toda uma bagagem genética. Até aí eu estou certo. É o que eu vi lá. Aí, o exemplo, até conversei com o Renato. O Renato, branquinho, do jeito que ele é, o doutor Fernando também branquinho, do jeito que é, vão morar lá no Ceará. E lá, um calorzinho danado, um solzão, ele vai morar no sertão, e ele, com o passar... Tá ruim seu microfone? Meu microfone tá ruim? Não tá dando pra ouvir nada? O que é? Tá fazendo o quê? Tá falhando. Vê se não tá encaixado direitinho. Não sei. Vê, vai falando, vai o falando. microfone aqui parece que estão reclamando aí, que tá ruim.
Vê se melhorou. Vê se melhorou aí. Não, ainda não. Não? Telefone, na Medusa. Na Medusa. É Onde aqui, fica a Medusa é aqui. Vai falando, vai O falando. microfone não está funcionando. Vamos, pode falar. Vai falando. Vamos ver aí como é que vai ficar agora. Melhorou? Melhorou? Não. Não, o microfone está falhando. Como é que ele está? Está falhando ou está totalmente mudo? Tá mudo. Totalmente mudo. Então vamos me presta aí, Renato. Depois eu te dou. Um problema. Vai falando aí, passa isso pra cá. Infelizmente, nós temos um problema aqui, o microfone não estava funcionando. falando. E agora, está funcionando? Beleza. Bom, então voltando. Eu fui pesquisar no Google o que era epigenética. Vamos retornar o nosso caminho. O Renato, branquinho do jeito que é, vai morar no Ceará. Ele passa a vida toda morando lá e a pele dele fica tostada de sol, no sertão. Então, o que que acontece? Ele fica a vida toda e fica tostadinho do sol. Eu entendi no Papai Google que esta característica dele e toda a família dele, por morar num ambiente ensolarado e a pele dele ficou queimadinha, ele transmite isso para os filhos. É isso? Eu entendi dessa forma. E falou em fatores ambientais. Não, fatores ambientais. Falou isso. Não é isso? Ou então, uma família de magrinho começa a trabalhar numa pedreira, fica tudo parrudo, pelo esforço físico, e transmite isso que não estava na genética dele para os filhos. Eu entendi dessa forma. Não é tão simples assim. Não. Eu parto para o lado mais simples, porque eu tenho uma dificuldade danada de entendimento. Você viu? Deixa eu falar, o Davi está funcionando agora? Davi? Não. Não, o outro microfone também não está funcionando. Bom, vamos continuar esse papo da epigenética, porque eu tenho que entender, que eu tinha uma dificuldade danada de entender aquela explicação primeira. Foi muito técnica. Eu vou esclarecer melhor à medida que a gente for evoluindo. Sim, mas programa. esse pensamento que eu li na internet está coerente com a definição de epigenética? É isso que eu estava falando para você. E agora? Coerente, sim, está coerente. Assim que se passam as coisas? Não, não é assim que se passam as coisas. Então, é ligeiramente mais complexo e mais diferente. O que eu quis dizer com epigenética? Se a gente fosse resumir, a epigenética é uma forma de controle celular sobre os genes. E essa forma de controle celular, ou seja, dizer assim, não, gente, não são os genes que mandam na gente. O que manda nos genes, o que expressa a regulação gênica, são as células. As células expressam num mecanismo de controle, vamos dizer assim, de retroalimentação, ou do inglês feedback, entre o gene e a célula, que faz com que determinadas coisas, sim, possam ser transmitidas, mas não de uma forma tão linear e tão reta. E tão simples. Deixa eu citar o exemplo para você de algumas situações que dá para a gente entender bem. Em setembro de 1944, os alemães entram num grave declínio que era o prenúncio do final da Segunda Guerra Mundial. E eles ocupavam nessa época a Holanda, e eles começam a se retirar mediante o avanço das forças aliadas. A resistência holandesa, muito forte, tal qual a resistência francesa, fazia uma série de boicotes às tropas germânicas. Como vingança, os alemães, ao se retirarem, eles destroem todas as provisões de comidas nos centros urbanos e incendeiam tudo, deixando aquela população que vivia nos grandes centros urbanos na Holanda num estado de miséria e de fome terrível. O consumo médio de um europeu diário em termos calóricos, que era de 2.300 calorias dia, passa em menos de um mês para 580 calorias dia. Isso 580 calorias dia. Criança? Pois é, isso não é capaz de sustentar nem sequer uma criança, quanto mais
um ser adulto, né, em plena atividade. Durante muito tempo, meses, se arrasta essa fome terrível e leva à morte cerca de 22 mil holandeses. Aquela geração que nasceu naquela época, numa época de extrema privação e de fome, foi estudada em anos subsequentes, com análise de bases de dados que eles mantinham em países organizados, como era a Holanda, e foram seguidas várias gerações daquelas crianças que nasceram. E se descobriu que aquelas crianças que nasceram naquele período, os seus filhos e netos apresentavam determinados tipos de doenças que eram frutos da inibição ou ativação de determinados genes que não seriam ativados ou inibidos numa população que estivesse recebendo a nutrição adequada. Então veja bem como a nutrição, a desnutrição que acometeu aquele povo naquela época, não só provocou os sintomas naqueles que receberam aquele impacto, mas também foi transmitida aos descendentes. Aos seus descendentes. Independente dos genes. Independente dos genes. Isso no caso da nutrição. Agora, existem causas sociais que podem Existem. Vamos falar de uma outra experiência super interessante. Nós não podemos fazer essas experiências em seres humanos, mas nós podemos replicar algumas dessas experiências. Elas foram feitas em animais. E uma das experiências foi realizada por um grupo de uma universidade americana com ratos. Ratos que tinham o seguinte comportamento. Num dos grupos, eles eram, esses ratos, essas crias desses ratos, eram tratadas por, vamos colocar aqui entre aspas, mamães ratos, que os lambiam o tempo todo, que davam toda a atenção, que os protegiam. No outro grupo, as crias eram separadas de suas mães e levadas para outros grupos de ratos que nada tinham a ver com elas e que as tratavam de uma forma extremamente agressiva, como se sentissem ameaçadas, apesar dos ratinhos procurarem se aproximar das ratas fêmeas. Eles notaram que os ratinhos que foram criados com aquele carinho, com aquelas lambidas, vamos dizer assim, Marcos, você que vai gostar dessa brincadeira, né, dessa analogia, eles tendiam a ter, na realidade tendiam não, eles tinham muito menos doenças e eles identificaram alguns genes que estavam inibidos e outros ativados, e o que não havia naqueles ratos que eram submetidos àquele tratamento mais estressante. Mas aí tem um outro achado muito interessante. Quando eles pegavam aqueles ratos, aqueles filhinhos que já estavam estressados, porque eles tinham sido maltratados, tinham se tornado mais agressivos, apresentavam outras doenças, por exemplo, hipertensão arterial no próprio rato, e transportavam ele de volta para suas mães, e eles voltavam a receber o carinho, a atenção, eles voltavam a melhorar. E os genes que tinham sido ativados ou inibidos durante esse breve período que eles estiveram submetidos ao estresse, voltavam à sua, vamos dizer assim, atividade normal. Então, por esses dois exemplos, eu acho que dá para você ter uma ideia, existem outros, mas uma ideia do potencial da epigenética. Eu estou imaginando aqui passar um replay do que você acabou de falar e substituir palavras de ratos por seres humanos e as mães ratazanas pelas nossas mães e pegar e trazer esse comportamento do animal
do rato, no caso, para o ser humano. Então nós, muito provavelmente, agiríamos da mesma forma. Então, vamos contar uma história para você? Vamos contar uma história. Eu estou puxando aqui a... Os mais antigos se lembram, nós não somos antigos, né, Marcos? Não, eu estou gasto. Os mais antigos se lembram de um filme lançado em 1978, pelo qual Robert De Niro ganha um Oscar, O Franco Atirador. O Franco Atirador foi um filme que foi criado, foi produzido, decorrente dos horrores que os americanos vivenciaram na Guerra do Vietnã, aonde centenas de milhares de vidas de jovens americanos foram perdidas num conflito brutal em que não trouxe absolutamente nada de positivo. No Franco Atirador existiam 3 personagens principais. O Robert De Niro, Michael, era um americano típico, um americano competitivo, ágil, engraçado, fazia sucesso com as mulheres, um indivíduo forte, vivaz, alegre. E ele tinha 2 amigos. Um deles chamava-se Nick, o outro Seth. Eu não me lembro direito o nome do outro, o Sean. E esses 3 amigos, cada um tinha uma característica. O Nick era um indivíduo mais introvertido, mais na dele. E o outro, o Sean, era um cara de classe média, normal, tinha certos pendores artísticos, mas nenhum deles tinha aquela agressividade, aquela vivacidade do Michael. Os 3 se inscrevem no exército americano e vão para a Guerra do Vietnã. E logo lá na Guerra do Vietnã, eles começam a viver os horrores da guerra, porque numa das primeiras ações deles, eles são capturados pelos Vietcongs. E os Vietcongs, para se divertir com eles, na falta do que fazer, fazem com que eles se submetam a um jogo denominado roleta russa, que todos nós conhecemos, né? Você coloca as armas, as balas no tambor de um revólver, gira esse tambor e o indivíduo... Uma única bala. Depende. Os Vietcongs faziam isso com uma única bala ou com 3 balas, para aumentar o estresse. E fazem com que você vá atirando na sua cabeça. Se você não atirar na sua cabeça, por medo, eles vão te torturar. Se você atirar e tiver a bala, você vai morrer. Se você atirar e cair o tambor no vazio, passa para a próxima rodada. E aí, quando chega a vez do Sean, esse amigo, vamos dizer assim, do meio, ele na hora que vai dar o tiro, ele fica com medo, aponta para cima e atira, e tinha uma bala no tambor. Eles, revoltados com ele, o pegam e o submetem a uma tortura na qual eles o colocam numa jaula de cabeça para baixo, colocada dentro da água, que para ele não se afogar, ele tinha que fazer uma espécie de flexão e se agarrar no alto da jaula o tempo todo. Então, volta e meia, ele mergulha e se afoga, e começa a beber água. Isso por horas, dias a fio. Enquanto que os outros 2 continuam a jogar. Até que o Michael fala para o Nick uma coisa: na próxima vez que nós formos jogar, vamos pedir para jogar com 3 balas. Porque se na primeira cair no vazio, com as outras 3 a gente mata os nossos captores, ou mata um deles, pega a arma deles e escapa. E foi o que eles fizeram. A bala caiu, o tambor no vazio, e eles mataram aqueles que estavam capturando, pegaram uma bala, pá, e saíram. No final, eles conseguem escapar, o Sean cai, o Michael volta, enfim, final da história, eles conseguem se resgatar os 3. Mas eles resgatam indivíduos que sofreram um grande trauma. Como que cada um deles vai responder ao trauma? Algum tempo depois, o Sean, num hospital de campanha, é encontrado com a perna amputada. Ele não queria mais sair de lá, não queria voltar para os Estados Unidos. O Michael e o Nick vão para a Tailândia, em Bangkok. Em Bangkok, eles encontram um francês. O Michael acaba voltando para os Estados Unidos, mas o Nick não quer voltar. Ele tinha noivado, ia se casar, ele abandona tudo e fica lá. O Michael volta e ele sofre de depressão, de estresse, mas ele se recupera. Mas o Sean e o Nick não conseguem.
No final da história, ele vê que o Nick ainda estava lá, ele não havia descoberto o paradeiro dele, e ele volta para buscar o Nick lá, e o Nick fazia, sabe o quê? Ele, num cassino em Bangkok, ele foi contratado por esse francês, porque ele jogava o tempo todo roleta russa e ele ganhava de todo mundo, porque ele simplesmente não conseguia parar. E aí ele tenta trazer o Nick de volta, o Nick não o reconhece, força com que ele jogue contra ele, e na hora que o Nick aperta o gatilho, ele morre, porque a bala estava no tambor. O Michael volta para os Estados Unidos, e qual a moral da história e a explicação epigenética para isso? Todos os três foram submetidos a estresses semelhantes. Com exceção, talvez, do Sean, que teve um outro estresse, que foi a jaula debaixo d'água. Cada um deles respondeu de uma forma ao mesmo estresse. O mais grave foi o Nick. O Nick sofreu daquilo que a gente chama de transtorno do estresse pós-traumático. Ou seja, um trauma muito grande, que para ele realmente foi um trauma super intenso, para qualquer um de nós seria, mas nós podemos ter traumas que são intensos também, uma separação, uma falência, né? Uma perda de um ente querido, e cada uma dessas pessoas reagiu a esse trauma de acordo com a gerência executiva das suas próprias células. E a forma com que essas células informaram aos seus genes como que eles deveriam proceder. Cada um deles teve um impacto, embora os três tenham sido submetidos à mesma agressão. Então, uma comunidade que sofre uma determinada ação, vamos supor que ela da Iugoslávia, não, Holanda, não. A fome holandesa. A fome holandesa. Então, aquela comunidade que sofreu aquela fome, que transmitiu aos seus descendentes aqueles problemas, algumas pessoas daquela comunidade não transmitiram em função de uma reação diferenciada dos seus genes. Exato. Em função não apenas de uma reação diferenciada, das suas células, mas também de uma série de outras coisas que influencia na epigenética. Por exemplo, na forma como você, e aí tem tudo a ver com a doutrina espírita, na forma como você encara aquele problema, na forma como você compreende o problema, na forma como você trabalha o problema. Daí a importância, né, do apoio psicológico, psiquiátrico, da forma de você, desses grupos de amparo, ou seja, tudo isso influencia. É lógico que aquilo que eu te passei são informações estatísticas. Obviamente, dentro dessa população, teve várias pessoas que foram exceções, que não apresentaram tudo isso que uma boa parte apresentou. Mas se você comparar essas pessoas com a população, vamos dizer assim, entre aspas, normal, você vai ver que a incidência dessas doenças nessas pessoas foi muito maior. Poderia até haver o caso nesse filme, uma quarta pessoa que não teria repercussão nenhuma no futuro. Poderia ter. Você está certo na teoria, mas na teoria. Obviamente, o Michael, por exemplo, foi uma pessoa que teve muito pouco impacto perto do que ele sofreu. Ele quase morreu, ele foi torturado, ele viu seus amigos morrerem, porque os dois acabam morrendo, e ele tinha algumas crises de depressão leve. Isso não é nada. Não, interessante que... Não é verdade? Interessante que aquela primeira resposta sua ao Renato de o que era epigenética, eu fiquei entusiasmado, saí daqui doutor em epigenética, não entendi nada. Aí, com essas explicações que a gente dá aqui no nosso... Já estou entendendo mais ou menos, cara. Já dá para me chegar lá fora e gente, eu sei o que é epigenética. Não, porque... que realmente é. Porque a gente ouve um nome que a gente não está acostumado, e depois vem para um programa e falar sobre isso... Eu juro, eu não sei. É importante a gente esmiuçar esse tipo de coisa para poder, para aquele que está assistindo, que está na mesma condição que eu estava, de não saber nada sobre isso, que ele entenda alguma coisinha, né? Uma outra pesquisa muito interessante, realizada numa universidade na Suécia, foi realizada com galinhas que foram submetidas a um estresse decorrente de uma mudança no meio ambiente. De dia é luz, de noite mais escuro. Esse é um ambiente natural.
onde os animais são criados. Os pesquisadores dividiram em 2 grupos. Num dos grupos, eles submeteram essas galinhas, esses galináceos, ao seu habitat natural. No outro grupo, eles trocaram o dia pela noite. Eles submetiam as galinhas a estresse com flashes luminosos à noite, praticamente uma boa parte da noite, não sei se a noite inteira, não sei detalhes sobre a pesquisa, mas mudando totalmente o ambiente natural. Fazendo que elas ficassem acordadas. Não necessariamente acordadas, mas estressando. Isso. A intenção era estressar. E aí o que aconteceu com essas galinhas? 32 genes desses animais tiveram a sua expressão modificada. Esses animais, submetidos a um ambiente artificial, eles se tornaram mais agressivos, mais estressados, eles produziam menos ovos, né? E eles eram extremamente agressivos em relação às suas crias, por exemplo. Eles não tinham aquele amor, vamos dizer, aquele sentido de proteção que o animal costuma ter. Então, você vê como que um meio ambiente estressante pode modificar, porque nesse caso os pesquisadores viram, eles conseguiam medir a expressão gênica. Então, eles modificaram genes relacionados ao hipotálamo e à hipófise pituitária. O hipotálamo é uma estrutura cerebral que controla uma série de coisas, emoções, fome, sede, raiva. A pituitária ou hipófise é uma glândula que comanda uma série de hormônios no corpo humano. Então você vê que existe uma explicação até científica para isso. Você já falou 3 vezes expressão dos genes. Primeiro eu quero saber o que é isso, né? Expressão dos genes. A segunda coisa que eu me veio aqui à mente que você está falando aí é o seguinte. Hipoteticamente, esse pessoal que trabalha em Forças Armadas, operações especiais, que tem um treinamento estressante durante muito tempo para ser especializados em ataque, esse negócio, esse pessoal, essa elite dos fuzileiros, do exército, da aeronáutica, esse pessoal que vive num treinamento estressante para ser o bom naquele tipo de coisa. Isso também poderia ocorrer, transmitir através das suas células lá na frente? Não existem trabalhos mostrando isso. Não existem estudos. Então eu não posso chegar para você e dizer. O que eu posso dizer para você é que essas pessoas alteram as suas próprias células. Elas alteram as suas células? Alteram. Elas têm a síndrome de adaptação ao estresse nelas. É uma coisa assim bastante acentuada. Elas estão sempre em alerta. Elas teoricamente seriam mais propensas a desenvolver doenças relacionadas ao estresse, como por exemplo a hipertensão arterial, o diabetes e algumas outras doenças, gastrite. Então, dando sequência aqui ao entendimento, todas essas alterações elas explicam então esses mecanismos das doenças, né? Elas explicam muitos mecanismos das doenças hoje em dia e eu acredito que elas possam até vir explicar muito mais. É porque as pesquisas estão iniciando. Então, ainda é muito cedo. Nova, né? E você não pode fazer um tipo de pesquisa como esse, porque isso não seria ético em ser humano. Com certeza. Você tem que se valer de modelos animais. E mesmo nos modelos animais, existe também uma ética. Aproveitar as coisas que ocorreram com os seres humanos dentro de um mesmo padrão. Dentro de um mesmo padrão, desde que esse padrão tenha sido registrado adequadamente, como aconteceu na Holanda. Se você não tiver uma boa base de dados, se não for um país organizado, se não tiver a coisa toda, como é que você vai saber? Se for aqui no Brasil. Muito difícil saber. Muito difícil. Aqui no Brasil a gente não tem esse tipo de base de dados tão organizada a esse ponto. Eu fiz como um comentário logo antes dos especialistas sobre uma frase que você usou, expressão gênica. O que é isso? Aí eu volto ao conceito básico inicial. O que o gene faz? O gene, ele atua junto com a própria célula na síntese de proteína.
E a síntese de proteína é essencial para tudo. Por quê? Porque as proteínas fazem parte de todos os tecidos. Então, para você ter um neurônio, proteína. Para você ter lá os cones que reconhecem as cores na retina, proteína. Para você ter o tato, para você ter essas estruturas da pele que são capazes de perceber, proteína, células, proteína. Então, os genes, na realidade, junto com as proteínas e as próprias células, eles participam em todos os processos do organismo. A gente pode entender, então, que a coisa não é uma coisa, uma coisinha só, é tudo. Isso, Renato. Tudo funciona regularmente, tudo se encaixa certinho para funcionar. Porque não é, como se dizer, a ideia que eu tinha é que tudo era genético, tudo é gene. Gene que faz tudo. Não. Pelo que eu estou entendendo aí... A célula é uma inteligência. Isso. Por isso os espíritos dizem nos livros de André Luiz, os benfeitores espirituais falam, conversem com as suas células. Enviem vibrações... Nós estamos chegando lá. Enviem vibrações positivas para as suas células. Cultivem bons pensamentos. Porque agora a epigenética e a física quântica estão mostrando que isso tem um poder curativo muito grande. Então, aquilo que antes era atribuído a milagres, por exemplo, o câncer do fulano de tal, ele foi lá em Aparecida, ou ele foi no túmulo do padre fulano de tal e rezou para esse padre e aí ele ficou curado. Milagre. Não é milagre, é epigenética. Por quê? Porque determinadas células, mesmo células cancerosas, que são células pouco diferenciadas, através de um mecanismo que ainda não se conhece, elas podem se desdiferenciar, ou seja, perder essa diferenciação que as torna desordenadas e restaurar o seu funcionamento normal. É raro que isso aconteça? É raro. Mas pode acontecer cientificamente? Pode acontecer. Nada tendo a ver com um pretenso milagre, entendeu? No entanto, ainda se conhece pouco sobre como isso se processa. É isso aí. Então agora vamos começar a entrar no nosso métier agora, que é a doutrina espírita. Então, qual é a posição da medicina espiritual e da doutrina sobre esse assunto? Vamos começar a falar. Eu já entendi que a coisa não funciona individualmente, não é só o gene que é responsável por tudo que acontece no nosso corpo. Por todas as características, como o Marcos falou, quer dizer, do jeito que o Marcos é, dos meus filhos, como eu sou, que transmitir para os meus filhos. É um conjunto, é a célula, como você falou, que tem memória, que não é um ser que está aí por acaso. Não. Tem uma função primordial. Isso. E o que a medicina espiritual fala, a doutrina, pode dizer mais sobre isso aí, para a gente entender melhor? Talvez a grande diferença que exista aí entre os conceitos epigenéticos puros, só dos cientistas, e a vertente da medicina espiritual, ou, vamos colocar assim, uma vertente religiosa, seja ela espírita ou não, está justamente no espírito, na alma. Por quê? Porque nós acreditamos, enquanto pessoas que creem numa inteligência maior, numa força maior, ou em outras palavras, que creem em Deus, nós acreditamos num princípio maior. Nós acreditamos num espírito que anima o corpo. O corpo e a genética, ela não é simplesmente um produto de divisões celulares. Alguma coisa anima isso tudo. E o que anima isso tudo é um princípio inteligente. Esse princípio inteligente, os cientistas nunca conseguiram desvendar. Esse princípio inteligente, ele está na direção de tudo, das células, dos genes, do DNA, dos cromossomos. E é ele que imprime, pela sua vontade, uma direção melhor ou pior, de acordo com as necessidades do espírito. Então, vamos considerar que nós somos espíritos imortais. Vamos considerar que nós temos que evoluir.
Mas o corpo físico, ele dura 70 anos, 80 anos, 90 anos e depois morre. Durante uma breve vida corporal, não é suficiente para que a gente atinja um nível de perfeição como, por exemplo, de Jesus, ou de Maria de Nazaré, ou mesmo de Paulo de Tarso, só para considerar alguns dos mais conhecidos. Para isso, nós precisamos nos depurar. E a forma como nós nos depuramos, acreditam não apenas os espíritas, mas todos os reencarnacionistas, os hindus, os budistas, outras religiões que acreditam na reencarnação, é voltando diversas vezes ao corpo físico. Quando você volta com determinadas necessidades. A cada vida você cresceu e evoluiu um pouco. Mas você ainda precisa evoluir mais. Você ainda precisa se despir de determinados defeitos, de determinados, vamos dizer assim, entre aspas, né? Como diria minha filha, né? Que ela faz assim, entre aspas, pecados que você ainda não conseguiu se livrar. E aí, de acordo com isso, o seu corpo físico, ele vai trazer predisposições que nós chamávamos genéticas, que nós chamamos, né, até hoje, genéticas, para desenvolver determinadas doenças. Não raro você vê numa mesma família diversos casos de problemas cardíacos, ou diversos casos de câncer, ou diversos casos de diabetes, ou seja, o que for. E aí, dependendo da sua conduta diante do mundo, dependendo da sua conduta diante das coisas, você vai poder atrasar mais ou adiantar mais aquele processo pelo qual você tem que passar, ou às vezes até mesmo vai ser poupado de passar por determinados processos de acordo com aquilo que você fizer. E isso é epigenética pura. Por quê? Porque junto com uma conotação espiritual, porque é a aplicação da lei do Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aplica a lei da caridade, que você vai estar fazendo um bem a você mesmo. E fazendo um bem a você mesmo, você vai fazer bem às suas células. Fazendo bem às suas células, você vai fazer bem aos seus genes, às suas proteínas. E você vai ter muito mais facilidade, muito mais dificuldade para adoecer, muito mais facilidade para se curar. Não é que você nunca vai adoecer, não é que você não vai envelhecer, não é que você não vai morrer. Tudo isso vai acontecer, mas isso pode acontecer de uma ou de outra forma. Por isso que quando a gente trabalha no bem, a gente faz alguma boa ação, a gente não se sente bem, não dá uma sensação de bem-estar, Marcos, não dá uma sensação assim de realização, tipo assim, com certeza. Pô, que legal, sabe? Consegui fazer, foi legal. A maior prova disso que você está falando é que não existe nas escrituras nenhuma passagem onde diz que Jesus teve dor de barriga, sarampo, tuberculose, um câncerzinho básico, uma gastrite. Jesus não sofria, você não vê passagem nenhuma. Por quê? Porque ele amava. É isso aí. Ele era um espírito, o Cristo era um espírito tão depurado, que a gente imagina, né? A gente não tem como ter prova disso, mas a gente imagina que o seu corpo fosse de uma perfeição que nada podia atingi-lo. E quando quando um daqueles que viveram na época o tocavam, eles conseguiam sentir isso e tinham aquela, como a mulher hemorroíça, né? Alguém me tocou, por quê? Porque uma virtude saiu de mim. Então naquele momento, algo de Jesus, algo magnético do Cristo, se deslocava em direção ao corpo daquele que sofria e restaurava o funcionamento o quê? Celular. O que é isso? Epigenética. De que forma? Através do magnetismo do Cristo. Uma forma externa ao corpo daquela mulher. Com certeza. Totalmente independente do código genético dela, mas o código genético dela estava lá. Ele estava ali, ela estava sofrendo. Então, como que ela foi restaurada? A igreja fala, era um milagre. Não, era ciência. Só que a gente não tinha como entender isso, nem naquela época, nem na Idade Média, nem mesmo. Hoje em dia, a gente ainda entende totalmente. Só que hoje, a gente já visualiza alguma coisa a mais.
Com certeza. Isso aí é que nós podemos entender, né? Porque a gente tem conversado aqui nos inúmeros programas, que a gente sempre fala, né? Do amar a Deus sobre todas as coisas, né? Amar ao próximo, sermos pessoas de bem, fazer a caridade, né? Como já vários aqui, que a ciência comprovou, né? Que as doenças pode-se diminuir as doenças, os estresses, tudo através de boas ações. Então a epigenética, que está vindo da ciência, está se juntando com a religião, né, para comprovar tudo isso que a doutrina espírita fala há 150 anos, de que o amor, né, o amor, sermos pessoas de bem, sermos pessoas que ajude o próximo, não é isso? Eu digo mais. Fernando. Eu digo mais. O câncer, por exemplo, né? O câncer é uma das moléstias que nós mais tememos, né? E a gente fala muito em predisposição genética ao câncer, principalmente as mulheres, o câncer de mama. Isso. Né? Vocês sabiam que só 5% dos cânceres de mama são derivados de uma predisposição genética? Que a maior parte deles é derivado de fatores epigenéticos, ambientais ou alimentares. Existe um livro escrito... também? Não, mais alimentares e ambientais. Existe um livro escrito, Le lait que menace les femmes, ou seja, o leite que ameaça as mulheres. Em Lyon, que é o local aonde na Europa existe a maior incidência mundial de câncer de mama, lá em Lyon, uma cidade da França, foi achado pelos cientistas uma correlação estreita entre o consumo de leite e o aparecimento de câncer de mama. Ou seja... Leite de vaca? Leite de vaca. Então, eu não estou dizendo para você, o leite causa o câncer, não é isso que eu estou falando. Da mesma forma, não é uma mudança específica no meio ambiente que causa isso ou aquilo. É um conjunto de coisas que já se percebe que muito mais importante do que a expressão genética pura em si, contribui para o aparecimento da doença. Por isso que a gente, nós médicos, intuitivamente falamos para as pessoas, alimentem-se de forma equilibrada. O que eu posso comer? Tudo. Você pode comer tudo. Desde que você coma pouco, desde que você coma equilibradamente. Por isso que a gente fala, exercite-se. Faça exercício. A gente não fala que é para você ser um atleta, não. Pelo contrário, os atletas têm muito mais lesão do que aqueles que não são atletas. É verdade. A gente fala para você simplesmente fazer um pouco de exercício físico. E da mesma forma, a parte emocional. Então, quando você falou aqui, o estresse, eu antigamente, como cardiologista, Marcos, eu dizia assim, não, o estresse não causa infarto. Hoje, eu digo assim, o estresse causa. O estresse, ele pode não ser o principal responsável pela formação das placas de gordura das coronárias, mas ele é um dos responsáveis sim, viu? Ele pode não ser o principal. Agora, se você no momento em que você tem aquela placa, sofreu um abalo emocional tão grande que faça com que ela rompa, sangre e forme-se um coágulo ali está o infarto. O que causou o infarto? Naquele momento, o estresse. O que causou a placa? Não foi só o estresse, foram outras coisas. Mas então, tudo é importante para que você atinja o equilíbrio. E esse, meus amigos, é o verdadeiro objetivo da medicina espiritual. É o verdadeiro objetivo da medicina holística. A medicina que enxerga o ser humano como um todo. E não apenas como um corpo que você trata determinados sistemas. Não, ele enxerga como um todo. Você trata o corpo, mas você trata também o espírito, a alma. Você ensina a pessoa a tentar se comportar, a viver melhor. E isso não é só o médico que faz. Qual é a principal estrutura que ensina isso? É a família. É dentro da família que você tem o princípio fundamental de muito daquilo que hoje a epigenética mostra. Lembra das ratas que lambiam as suas crias? Pois é, as mães que tratam os seus filhos com carinho, com amor, os pais que dão atenção,
eles vão produzir seres adultos, crianças, que vão ser pessoas com uma formação muito mais sólida. Com certeza. Esse fim de semana nós fomos ao casamento de um sobrinho muito querido lá no Espírito Santo, e ele se casou na igreja, eles são católicos, e o sermão do padre, quer dizer, o dizer do padre no enlace do casal, foi muito bonito. Por quê? Porque ele estimulava, ele exortava a instituição da família, dizendo que nem tudo seriam flores, que vocês iriam passar por uma série de percalços, de problemas, e que nesse momento é que vocês tinham que encontrar forças para superar todos esses problemas. É exatamente o que os espíritos benfeitores falam para a gente. Essa foi a mensagem. E eu acho super interessante, Renato, porque isso é hoje o que os cientistas estão falando. É verdade, é. A epigenética está nos mostrando justamente isso. Então, as pessoas que diziam que isso era crendice, bom, então agora a ciência também é crendice, né? Está comprovando tudo que o Espiritismo vem falando há muito tempo, né? Exatamente. A gente sabe que isso vai acontecer. É questão de tempo, né? Que a ciência e a religião vão se unir. Porque a ciência vai comprovar o que a religião fala. O que a doutrina espírita fala a respeito de tudo, né? Da vida. De como nos comportarmos, né? Na vida, se nós quisermos ser felizes, né? E isso aí, é viver bem. E a ciência está comprovando isso. Nós vamos passar, então, rapidinho aqui um apoio cultural, só para a gente tomar uma aguinha aqui e a gente já volta já. É rapidinho. Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Deu fome? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Quer jantar? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Anote aí, Rua Francisco Mendes 350, loja 9. É fácil. No Leste Shopping. Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Cruzeiro do Sul, Agência de Serviços. Escritório especializado em instituições sem fins lucrativos, centros espíritas, igrejas e associações de qualquer natureza. Contabilidade, orientação fiscal e trabalhista. Rua Jonas Garcia, 215, sala 110, Centro, Cabo Frio. Fale com o Gelson, 9979-9797. Cruzeiro do Sul, a sua agência de serviços. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este centro de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, este tempo de amor. Bem, meus amigos, voltando agora ao nosso programa Espiritismo em Foco, só para informar aqueles que estão sintonizando conosco agora,
o nosso programa Espiritismo em Foco é toda segunda-feira, 17h30 até as 19 horas. De 5h30 da tarde às 7 da noite, ao vivo, toda segunda-feira. Você pode ligar, fazer perguntas sobre o assunto do dia, através do telefone 264 Renatinho 48, tá na 2648-9008. Nunca decorei esse número, não sei porquê. Você vai decorar. Um dia você vai conseguir. 2648-9008. Então você pode fazer perguntas ao nosso programa sobre o assunto do dia. Se você não quer fazer perguntas, você liga, deixa o número do seu telefone, o seu nome e o bairro, e no último programa do mês nós vamos sortear, que é hoje, por sinal, nós vamos sortear alguns livros para quem ligar. Então tá, agora veja bem, o Renato, doutor Fernando, andou falando aí sobre doenças e tal, e eu queria saber sobre o papel dessa ciência nova, epigenética, no tratamento dessas doenças. Como é que funciona esse negócio? Bom, molinho, né? Mole. Eu podia chegar para você e dizer assim, Marcos, vai no nosso workshop que você vai ser respondido. Isso. Mas isso seria covardia, né? Não, covardia com quem está nos assistindo, que eles vão ficar sem saber, rapaz. Não, existem múltiplos papéis. No workshop que vai ter aqui da Milagros, a doutora Maria Carolina, que é especialista em nutrologia, ela vai abordar a epigenética e vai falar de uma das formas, que são suplementos alimentares que você pode tomar enquanto a criança está na vida intraútero e que podem suprir determinadas deficiências e atuar em regulações, vamos dizer assim, de expressão gênica que vai fazer com que aquela criança possa vir a nascer mais saudável. Por exemplo, vamos supor que a mãe dessa criança, ela tenha algum tipo de deficiência, de ácido fólico, de zinco, ou seja, do que for. Se ela tiver essa deficiência, e por isso é super importante fazer um bom pré-natal, o seu filho tem maior chance de nascer de uma determinada forma, com um determinado tipo de doença. Então, a epigenética está nos mostrando que determinados suplementos devem ser administrados de uma forma equilibrada no pré-natal, de forma a evitar que as crianças nasçam não apenas com uma determinada doença, mas com uma predisposição a determinadas doenças. Da mesma maneira, se esses suplementos forem administrados numa dose muito grande, também pode prejudicar, fazendo com que surjam outros problemas. Então, a coisa é válida tanto para um lado quanto para o outro. Esse é um exemplo de como a alimentação pode atuar. Existem também exemplos de como fatores psicossociais podem atuar. Então, é importante, por exemplo, na vida intraútero, que a mulher, a mãe, esteja num ambiente equilibrado, sereno, tranquilo, aonde ela não seja submetida a um estresse muito grande. É importante para aquela criança que está se desenvolvendo ali dentro do útero, aquele embrião que depois se torna um feto, seja realmente acariciado, se converse com ele, se dê carinho à criança, porque isso já se mostrou que vai ter impacto em como ela vai vir a nascer. Existem várias pesquisas que eu não pude aqui mencionar com animais, pesquisas relacionadas a células tronco e a uma série de outras patologias que já mostraram o impacto que todas essas medidas têm naquele ser que vai vir a se desenvolver. E depois que ele nascer, obviamente a continuidade de todos esses cuidados também vai refletir na forma que ele vai se tornar enquanto adulto. E até mesmo naquilo que, como nós conversávamos aqui no intervalo, ele vai transmitir aos seus filhos. Poxa, não é intuitivo até a gente pensar que um ser mais equilibrado, mais tranquilo, desde a sua
infância, adolescência, ou vai atingir a idade adulta também de uma forma mais equilibrada e vai transmitir à sua prole conceitos de vida e até mesmo uma genética mais equilibrada, mais tranquila. Isso aí é um raciocínio lógico, né? Eu acho. Olha só, eu tô imaginando aqui uma coisa. Uma mãe grávida, olha que legal. Uma mulher grávida, uma mãe também pode ficar grávida, né? Pelo segundo filho, né? Tá no segundo, terceiro, quarto. Uma mulher grávida, o filho não tem propensão genética a determinadas doenças, mas ela, em função do vício, seja ele o álcool, o cigarro ou drogas, um vício, transmite ao filho determinadas doenças após o nascimento dele e ele começa a apresentar essas doenças que não estavam geneticamente programadas. Isto é epigenética? De uma certa forma De uma certa forma não, é epigenética, porque não estava previsto. Isso não estava previsto no gene. Na realidade, para nós ainda é complicado a gente saber o que estava previsto, o que não estava previsto. Mas vamos supor que não estivesse, né? O fato dela ter abusado de drogas, de cigarro, de bebidas alcoólicas, obviamente vai fazer com que venham a acontecer ou possam vir a acontecer determinadas doenças naquele feto, naquele embrião e depois naquele feto, que não aconteceriam se ela não fizesse isso. Isso é, sim, um conceito epigenético. Ok, então, como o nosso programa já está no finalzinho, nós temos que fechar isso aí. Só para lembrar que quem estiver numa situação dessa está se colocando numa situação complicadíssima perante a justiça divina, né? Porque está transmitindo determinados problemas para uma pessoa que vai nascer em função do seu comportamento. Eu vou fazer uma pergunta antes do seu fechamento. Você fala assim, falando a parte espiritual, que o Espiritismo nos ensina, que você fala sobre como o pensamento, a vontade, a conduta cristã pode influenciar. Então, eu gostaria de citar aqui, eu vou me permitir ler isso, porque realmente as minhas palavras, elas não seriam justas, né, para com as palavras desse benfeitor. O orientador e benfeitor Alexandre, citado no livro Missionários da Luz, de André Luiz, na psicografia do Chico Xavier, destaca o poderoso efeito da mente humana sobre o organismo. Ele diz: dela se originam as forças equilibrantes e restauradoras para os trilhões de células do organismo físico, mas quando perturbada, emite raios magnéticos de alto poder destrutivo para as comunidades celulares que a servem. Continuando, ele nos fala: o metabolismo subordina-se desse modo à direção espiritual, tanto mais intensa e exatamente quanto maior a cota de responsabilidade do ser pelo conhecimento e discernimento de que disponha. E em plena floração da inteligência, podemos identificá-lo não apenas no embate das forças orgânicas, mas também no domínio da alma, porquanto raciocínio organizado é pensamento dinâmico, e com o pensamento consciente e vivo, o homem arroja de si mesmo forças criadoras e renovadoras, forjando desse modo na matéria, no espaço e no tempo, os meandros do seu próprio destino. Não foi isso que Jesus disse? Sois todos vós deuses, todos podem fazer o que eu faço, basta que tenhais fé, vontade e amor no coração. É isso aí, e como nós temos a centelha divina dentro da gente, né? Cabe a cada um de nós desenvolver essa centelha para sermos, né, pessoas de bem realmente e fazermos a diferença. Então agora eu gostaria que, por favor, você fizesse um resumo, né, sobre a epigenética, o impacto, né, no tratamento médico e espiritual. É exatamente aquilo que nós falávamos aqui, Renato. A epigenética é uma forma de mostrar que a regulação da genética, a regulação dos seus genes, ela não é simplesmente, ela não obedece simplesmente a um código pré-estabelecido.
Existe uma interação entre a célula e o gene para regular a síntese de proteínas que, em realidade, tudo que no corpo humano existe, todas as nossas funções, são mediadas por essa síntese proteica. E ela mostra também que fatores outros, que não apenas os hereditários, podem influenciar todo esse processo. Fatores como meio ambiente, fatores como o estresse, fatores como a alimentação, o carinho que nós recebemos dos nossos pais e dos nossos semelhantes, tudo isso influencia o nosso genoma, o nosso código genético e a forma como o nosso gene se expressa. É fundamental esse entendimento e isso produz um impacto, tem um impacto imenso no tratamento, porque nós passamos a entender como que hábitos saudáveis de vida podem provocar remissões em doenças antes consideradas incuráveis. Nós temos certeza que com o avanço da pesquisa científica, da pesquisa médica, muita coisa a mais vai ser elucidada e vai se produzir nesse sentido. Nesse momento, o que nós recomendamos? Vamos nos comportar bem, vamos praticar hábitos de vida saudáveis, vamos ter o hábito da prece, da oração, vamos respeitar e fazer o bem pelos nossos semelhantes, porque, acima de tudo, os beneficiados seremos nós. Muito bem. Nós vamos passar agora para fazer o sorteio. E eu queria até que colocasse aqui, eu e o Dr. Fernando, numa câmera só. Que pudesse pegar a gente numa câmera só, para a gente fazer o sorteio. E a outra deixa com o Renato. Pode ser? Essa aí, bota focar esses dois aí. Os dois juntos. Ô, Davi, bota aqui, volta aqui para mim aqui. Isso, aí quando você arruma ali o Marcos ali junto com o Fernando para poder fazer o sorteio, tá? E hoje nós vamos sortear o livro dos Espíritos, o livro dos Espíritos, o Evangelho do Espiritismo e a revista Espírita com CD, tá bom? Então, pediu ao Fernando aí, junto aqui com, por favor, faça o sorteio, fale só o nome e o bairro, por favor. E vamos sortear primeiro o livro dos Espíritos. Célia Pereira, bairro Braga. Então, a Célia ganhou o livro dos Espíritos, é isso? Célia, o livro dos Espíritos. Agora vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo. Tirou 2. Abigail Lima, Parque Central. Abigail ganhou Lima. O Evangelho segundo o Espiritismo. E agora vamos sortear a revista Espírita. Ana Cristina, Recanto das Dunas. Ana Cristina, Recanto das Dunas. Então, ganhou a revista Espírita com CD. Fernando, nós já temos ainda uns minutinhos que dá para você falar. Eu gostaria que você convidasse mais as pessoas sobre o workshop, né, agora dia 15 de agosto, chamando as pessoas para assistir lá. Nós vamos ter um workshop aí no dia 15 de agosto, né, no sábado, tanto na parte da manhã quanto uma boa parte da tarde, no qual serão abordados temas muito interessantes, como a própria epigenética, como o Renato já falou, com a doutora Maria Carolina, e também o doutor Flávio de Santos, psiquiatra, que vai nos trazer considerações muito importantes também sobre qual o tema dele, Renato, que você tinha nos falado? Vai ser de 9, a partir das 9 da manhã? De 8h30 às 15 horas. De 8h30 às 15? De 8h30 às 15. Do Flávio... Flávio Brown, né? Ele vai falar sobre a visão médico-espírita da depressão. A visão médico-espírita da depressão. Por quê? Isso daí, para nós, também é muito importante, porque
Uma coisa é a visão do psiquiatra sobre a depressão, outra é a visão do psiquiatra espírita. Ele tem uma outra compreensão do processo depressivo, tanto o psiquiatra espírita quanto o psicólogo espírita. Então, eu acredito que tanto um tema quanto o outro vão ser de muito interesse e de capital importância. E como nós estamos aí com um evento aberto e todos podem participar, não é obrigatório que sejam profissionais de saúde, então nós convidamos a todos para estarem lá conosco no Centro Médico Vitor Rocha, Isso. ali em frente ao Hospital Santa Isabel, das 8h30 às 15 horas. Né? E vai falar também sobre ansiedade, somatização, pânico, ectoplasmia, dependências químicas e outras drogas na visão espírita. Ou seja, são temas, né, variados, de muita importância, temas... Oi? Não, tem um coffee break aí no intervalo aí de às 10h40 até às 11 horas, tem um coffee break. Depois vai ter, também vai parar depois para o almoço, né? O pessoal almoçar e depois volta, depois do almoço. O almoço é às 12 horas e às 13h30 o retorno para até às 15 horas vai falar sobre dependências químicas e outras drogas, tá? Na visão espírita, tá? Então, ou seja, muitos temas, muitos assuntos interessantes, como o Fernando falou, está aberto a qualquer pessoa que possa querer assistir, não precisa ser médico, não precisa ser, né, da área de saúde, mas que goste desse assunto, que queira entender mais, olha, é maravilhoso, tá? Todo ano acontece esses workshops aqui na nossa região, aqui na nossa cidade, sempre trazendo temas interessantíssimos, que com certeza é do agrado de todos. Então, quem quiser participar, estão todos convidados lá com a gente. Tá ok? Meu querido Fernando, agora essas palavras finais para você se despedir do nosso público. Renato, mais uma vez eu agradeço muito aí a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. É sempre muito bacana a gente poder falar sobre tratamento médico espiritual, sobre a medicina espiritual e sobre essas inovações que a ciência vem trazendo e que comprovam fatos que já estão mostrados ou mencionados, né, nos livros de André Luiz, de Emmanuel, na psicografia do Chico, desde 1938, 1940. Ou seja, essa é uma realidade que hoje a ciência tem comprovado, né, atestando, né, a sabedoria desses livros, desses espíritos que já vinham nos trazer antecipadamente conceitos que só hoje nós começamos a entender. E eu fico feliz também por ver que muitos médicos estão agora iniciando, né, esse pensamento, né, um pensamento voltado para uma medicina mais, vamos dizer assim, mais total, mais holística, uma medicina que vê o ser humano como um todo e não apenas como um corpo a se tratar. Esse é o trabalho que nós fazemos na obra social Antônio de Aquino e é algo que nos traz assim profunda satisfação. E é engraçado que eles não nos traz nenhuma remuneração. Né? Nós não ganhamos absolutamente nada. Somos voluntários, mas pelo menos estamos aí fazendo um trabalho em prol daqueles que precisam, né? E é um trabalho que a gente faz de coração já há vários anos e cada vez mais colaboradores estão chegando lá. Eu fico muito feliz e agradeço a Deus, agradeço a Jesus pela oportunidade de estar podendo fazer esse trabalho. Com certeza. E eu também estou trabalhando lá, fazendo atendimento odontológico lá na obra e tem acompanhado o trabalho lá, né, aos domingos, né? E trabalho maravilhoso, realmente ajuda a muitas pessoas, a muitas famílias carentes, né? E é um trabalho maravilhoso lá da obra social. Então, meus queridos amigos, semana que vem nós vamos ter meu querido amigo Cássio, lá do Centro Espírita Amor e Caridade, vai falar sobre o livro Céu e Inferno, né, que está comemorando 150 anos, né, esse ano, e vai falar sobre o Código Penal da Vida Eterna, que está lá no Céu e Inferno.
Então vamos conversar sobre esse Código Penal da Vida Eterna. E agradecer ao Fernando pelo que nós aprendemos aqui hoje, porque nós, tudo que nós viemos falando da doutrina espírita nesses anos todos, a doutrina espírita, a epigenética aqui está mostrando para a gente que como é que as coisas estão se encaixando, que a religião com a ciência, tudo que nós temos conversado, que a doutrina espírita fala há 150 anos, nós estamos aí, né Fernando? A epigenética, a ciência comprovando, isso é muito legal, muito bacana. E como outras coisas também, na notícia nós estamos tendo, né, Fernando, aí dos telescópios que estão aí vendo os planetas novos, vidas, né? Hoje o assunto é vida em outros planetas, né? E a doutrina espírita já fala isso há 150 anos, né? Que existe vida em outros planetas, não só na Terra, e hoje a ciência já está aí mostrando aí também pra gente. Começando, né, essa ideia da vida em outros planetas. Então, que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, e que possamos, refletir tudo que foi falado aqui e entender que nós não somos apenas um corpo, nós somos um ser total, que é corpo, físico e espírito. Então, que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, e até segunda-feira que vem com mais um programa Espiritismo em Foco.